Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva e ative aí as notificações e também visite as playlists, onde você vai encontrar vários vídeos muito legais da eletrônica antiga, separados lá em pastas por área de interesse. Na bancada hoje vamos fazer um unboxing de dois rádios que vieram lá do Ricardo, de Divinópolis, Minas Gerais. Nós vamos abrir essas duas caixas e depois eu vou falar um pouco sobre cada rádio. Pelo que ele já me relatou, seria um rádio motorrádio, que pertence à sua mãe, e um rádio Philips mensageiro, que pertence ao seu sogro. Se for realmente o mensageiro, que eu estou esperando, e eu creio que sim, é a primeira vez que eu faço um unboxing de um rádio desse tipo, e a gente vai falar um pouquinho sobre este rádio, que é foi aí um ícone dos rádios vendidos no Brasil. Vamos lá então? Vou abrir primeiro, eu imagino que seja a caixa menor, seja o motorrádio. Vou começar por ele então. Ele é bem como ele disse, né? Ele disse que ia enviar o relato da situação dos seus rádios. Bom, ele gentilmente mandou aqui uma cópia do esquema. Eu já desde já agradeço. Muito provavelmente eu tenho aqui os esquemas motorrádio, mas é sempre útil. Muito obrigado. E aqui ele mandou um relato da situação do rádio e mandou um circuito integrado aqui, que depois a gente vai ver o porquê que ele mandou. Vamos lá então, vamos ler juntos aqui. Olá amigo Mauro, esse rádio é da minha mãe. Muitos técnicos aqui não gostam de consertar rádio, devido ser um aparelho antigo e o aparelho já foi mexido por técnico há muito tempo atrás. Para tentar fazer minha mãe feliz, tentei mexer no rádio. Troquei todos os capacitores eletrolíticos e os capacitores de poliéster. E no CI do rádio foi substituído por um que comprei na Espanha. Esse apresentava uma fissura, creio que seja fissura, talvez esteja bom. Você pode gravar vídeo para divulgar o estado do rádio. Estou enviando também toda a carcaça de substituição e peças que consegui comprar. Entregar esse rádio 100% funcionando para minha mãe será uma alegria muito grande, pois ele foi conservado com o primeiro comprado com o primeiro salário dela de professora. Ela dava aula em uma zona rural quando lecionava. Obrigado por receber esse radinho, espero o retorno. Ricardo de Divinópolis, 24 de agosto de 2020. Legal, está aí o relato do rádio. Circuito integrado que ele enviou, ele está dizendo aqui que comprou esse integrado, então depois a gente vê. Vamos ver o que ele mandou então. Muito bem protegido, aqui ele colocou espuma ao redor. E aqui a primeira coisa então é o rádio. RPM 31, não é o primeiro que nós temos aí na bancada do museu, você vai encontrar lá nas playlists. Existe uma playlist lá de concerto de rádios motorrádio e você vai ver um RPM 31 irmãozinho desse aqui, só que vermelho, que nós fizemos a restauração, e você vai ver o resultado aí desse rádio. Esse rádio, estando bem calibrado, estando ok, ele é muito sensível, é muito bom esse rádio. Bom, a tampinha aqui está em boas condições. Eu acredito que ele deve ter feito uma limpeza, passou algum produto aqui para dar uma revitalizada no plástico. Ele está bonito, está brilhante, né? A aparência é boa. O cordão está funcionando, apesar de que está um pouco pesado. Depois a gente analisa a situação. Bom, como ele disse que o rádio foi mexido, muito provavelmente ele não deve estar funcionando. Vamos colocar pilhas aqui, daí a gente já vai ver se ele dá algum sinal. Bom,
Ligou. Ondas médias, vamos ver. Tem uma sujeira aqui no variável. Essa é a estação mais forte da minha cidade. Nós temos aqui a estação mais forte. Aqui ele sintonizou uma outra estação que é próxima aqui, que também é forte. E tem uma sujeira no variável. Bom, isso complica bastante. A sujeira no variável de um rádio analógico praticamente impede o seu funcionamento. Vamos ver aqui ondas tropicais. Bom, de antemão a gente vê então que o rádio está funcionando, tem áudio, sintonizou as duas estações mais fortes da minha região, tem uma sujeira no variável que impede o seu funcionamento, e segundo o relato do proprietário, então, pelo que eu entendi da carta, ele mexeu no rádio. Vamos ver aqui, vamos analisar então a situação da placa desse rádio aqui. Bom, não parece estar em condições ruins. O que de antemão eu vejo aqui é que ele substituiu um capacitor aqui, que esse não é o ideal, eu vou substituir esse capacitor. O que mais que a gente tem aqui? O circuito integrado, eu não entendi bem por que ele comprou outro, porque parece estar funcionando, não me parece ser, o problema desse rádio não me parece ser o integrado. Mas aqui ele substituiu capacitores também. Como ele disse, né? Ele trocou os capacitores de poliéster, trocou os eletrolíticos, ó, esses aqui são novos, os eletrolíticos, esse aqui é novo também. E o integrado depois eu vejo o porquê que ele enviou outro. O capacitor variável não está em tão boas condições, talvez seja necessário substituir esse variável. Aquele outro RPM31 que tem aí no canal, aquele vermelho, eu tive que colocar um variável novo nele. Não estava bom. Bom, como ele relatou, isso aqui seria um reparo. O que eu vou fazer então nesse rádio? Eu vou conferir aqui o que ele fez, né? As trocas que ele fez, vou conferir todo o circuito. E depois, estando tudo ok, principalmente essa questão do capacitor variável, que é bastante importante para esse rádio, uma calibragem e provavelmente o rádio volta à vida, né? Volta ao seu estado de funcionamento normal. Beleza? Vamos ao mensageiro agora. Antes disso, vamos ver aqui o que mais que ele enviou, né? Ele disse que tinha enviado algumas peças. Sim. Ele enviou mais um gabinete. Pelo que dá para notar aqui, é um gabinete novo. Ele provavelmente comprou um gabinete novo para o rádio. Um gabinete novo original. Nossa, está perfeito. Fazia tempo que eu não via um gabinete desse rádio aqui tão perfeito. Ele deu muita sorte de conseguir, né? Um gabinete novo. Aqui a parte de trás. Muito legal. Parabéns aí ao proprietário pelo esforço, né, de conseguir um gabinete novo, zero, para esse rádio. Olha só, a parte da frente, essa serigrafia perfeita, como se o rádio tivesse saído da loja. Ficou realmente, né? Esse rádio vai ficar com uma aparência de novo. A antena original, eu não comentei antes, né? Essa antena aqui não é a original, mas ele conseguiu a antena original, está aqui. Os knobs originais, muito legal. A tampinha do compartimento de pilhas original e nova. Esse rádio realmente vai ficar com a aparência de quando saiu da loja. Precisamos trabalhar ali na parte eletrônica dele, né?
devolver ali a funcionalidade para a parte eletrônica, mas de fato, depois de pronta a eletrônica dele, colocando essas peças novas aí, o rádio vai ficar perfeito, muito legal. Mais uma vez, parabéns aí ao proprietário pelo empenho aí, né, de conseguir essas peças novas para o seu rádio. E a gente vai ter então aí um rádio em breve, se tudo correr bem, espero que sim, né? A gente vai ter um rádio em boas condições. Vamos agora para o mensageiro. Philips Mensageiro, um rádio fabricado na Holanda no final dos anos 60, aproximadamente meados para o final dos anos 60. Um rádio que foi, como eu disse, né, em sua época, um grande rádio, não deixa de ser ainda um grande rádio, muito bem protegido, né? Ó, muito bem protegido. Ele colocou aqui espuma, colocou bastante papel aqui, papel bolha para proteger, inclusive colocou o próprio rádio dentro de uma embalagem com papel bolha. E aí está ele, Philips Mensageiro, provavelmente entre 1965 e 1970 esse rádio foi fabricado na Holanda e chegou no Brasil aí na década de 70, esse rádio mensageiro. É o primeiro rádio Philips Mensageiro que eu vou fazer vídeo para o canal, então é um rádio que merece a restauração por ser um grande rádio. E eu não li aqui ainda, vamos ler a carta que ele mandou, depois eu comento um pouco sobre o rádio. Então vamos lá. Olá amigo Mauro, este rádio é do meu sogro, um rádio Philips da década de 60. Este rádio acompanha ele desde antes dele casar com a minha sogra. Olha aí o valor desse rádio. Ele sempre trabalhou na zona rural. Ele tem um carinho muito grande por esse aparelho. Gostaria que você restaurasse só a parte eletrônica dele. Bom, pelo que eu entendi, ele está já pedindo que a gente faça o rádio funcionar, mas que não se preocupe com a estética, né? Depois eu vou mostrar a estética dele. Estou encaminhando esses componentes. Se realmente for de boa qualidade, pode utilizar, senão pode ficar para você. Comprei aqui na eletrônica da minha cidade. Bom, ele está encaminhando componentes, vamos ver, eu não vi aqui os componentes, será que está dentro? Está faltando parafuso. Ah, tem um saquinho de componentes aqui. Não, isso aqui são partes do rádio. Bom, tá lá dentro, ok. Tem um saquinho de componentes aqui que ele enviou. Aqui, alguns capacitores eletrolíticos, alguns capacitores de poliéster, uma chave, provavelmente um potenciômetro, um potenciômetro que ele comprou. Talvez ele tenha julgado que o potenciômetro original não está ok, mas tudo bem. Continuando na carta, estou enviando esses componentes, se não for de boa qualidade pode utilizar, ok? Comprei na eletrônica. Tem mais uma coisa, eu abri o rádio, estava muito sujo, limpei um pouco ele, mas você pode verificar. Não quis mexer em nada, porque o aparelho, só soldei o fio da alimentação da pilha. E troquei os fios que estavam quebrados. Obrigado Mauro, Divinópolis, 24 de agosto de 2020. Ok? Bom, vamos lá então. Fora os componentes que ele trouxe, eu vou ver se puder utilizar, eu vou utilizar no rádio. Depois a gente analisa isso. Aqui alguns parafusos, o ponteiro, como ele mesmo relatou que mexeu no rádio, então está aí. Eu parabenizo o proprietário não, que é do sogro dele, né? Mas parabenizo a ele por ter sido honesto descrevendo a situação do rádio, porque a gente tem muitas situações, e isso infelizmente é corriqueiro, de pessoas que mexem, colocam aí coisas que não devem colocar no rádio, como
óleo, WD-40 ou qualquer outra coisa, e enviam aparelhos para, não só para cá, mas para os colegas técnicos em eletrônica também, e acabam ocultando esses relatos verdadeiros na esperança de que talvez o conserto saia mais barato, né? Então isso na verdade é mau caratismo, né? A pessoa que diz uma coisa que não é verdade, ela é mau caráter, não tem outra coisa para dizer. Então eu elogio aqui o Ricardo por ser correto e descrever aí a situação toda dos dois aparelhos, tanto do motorrádio quanto do Philips mensageiro. Isso ajuda bastante, né? Guardadas as proporções, se a gente falar, por exemplo, do paciente que vai ao médico, mas antes ou até durante a consulta ele relata o que está sentindo, se ele não falar toda a verdade, com certeza o diagnóstico vai ser prejudicado, né? Então, relatar a verdade sobre o seu aparelho vai ajudar o colega técnico, ou vai nos ajudar aqui na bancada a chegarmos a uma situação de localização de defeito e entender a história do rádio. Vai ajudar bastante para a manutenção, com certeza, né? Beleza? Bom, Philips mensageiro, provavelmente fabricado entre 65 e o final dos anos 70 na Holanda. É um rádio, a Philips é uma empresa holandesa, né? É um rádio excelente se estiver funcionando perfeitamente, bem calibrado. Falando especificamente desse exemplar, então, o que a gente vê aqui é um rádio que tem bastante marcas do tempo, né? Aqui provavelmente encostou alguma coisa quente que acabou marcando o plástico. O mostrador dial dele tem marcas de rachadura, né? Eu vi ali que ele mandou o ponteiro aqui e a parte de trás que segura o ponteiro do mostrador também está fora, então com certeza não vai funcionar, não vou conseguir, né? Sintonizar aqui mesmo testando o cordão. Esse rádio tem uma peculiaridade, era uma coisa charmosa na época, né? Ele tem aqui, ó, a alça, e a antena dele é nesse formato, ó, completamente diferente, né? Ao invés de ser uma antena telescópica daquelas com seções que a gente puxa, então essa aqui é a antena dele. Está um pouco oxidado, isso aqui eu creio que merece uma limpeza aqui, né? Deixar mais bonito, com uma visão melhor. O gabinete dele, a caixa, vamos abrir de novo aqui. A caixa dele, então, ela é de madeira, aqui dá pra ver, ó, e ela é revestida com corvim. Esse corvim aqui está bastante encardido, né, bastante sujo. Eu creio que uma limpeza, uma revitalização nesse corvim aqui seria muito bom. Isso aí devolveria a visão da originalidade do rádio, né? Bom, o chassi está solto, a gente vê, eu logo aqui numa análise visual bem rápida, claro, né? Para esse vídeo não ficar muito longo, já dá para ver, claro, o normal de um rádio dessa época, chassis com bastante oxidação e até quase ferrugem, né? Os transistores desse rádio são de germânio, são esses aqui, ó, transistores de germânio, né? Aqui bastante oxidados. O capacitor variável desse rádio, apesar da sua idade, né, uma coisa interessante isso, nessa época a maioria dos rádios, pelo menos feitos no Brasil, usavam o capacitor metálico. Claro que os rádios menores usavam esse tipo de capacitor, mas aparentemente ele não está em boas condições. Eu espero que seja possível apenas uma limpeza e verificar o estado de funcionamento dele, mas ele não está muito bonito não. Bobinas Philips, isso aqui é quase um padrão, a maioria dos rádios Philips usa esse tipo de bobina aqui, né, ela tem um núcleo de ferrite que fica escondido aqui e um parafusinho metálico que a gente faz o ajuste. Uma coisa que eu não comentei antes, na sua época esse rádio aqui recebeu um apelido, né, de rádio de teclas, porque ele tem então essas teclas aqui na parte superior que ele então
faz a comutação, né? Aqui ele desliga o rádio, ondas curtas 1, ondas curtas 2 e ondas médias. Então, se a gente vê assim, quando a pessoa aperta, o rádio desliga. Quando aperta numa das faixas, o rádio então liga e sintoniza e vai para aquela faixa que a pessoa escolheu. As chaves não estão funcionando, elas deveriam ficar na posição que a gente aperta, né? Então elas não estão travando, a gente vai ter que ver. Tem algum problema de mecanismo aqui, algum problema mecânico aqui nessas chaves. A eletrônica do rádio, que fica quase em sua totalidade aqui na parte de baixo, né, do rádio. O que a gente vê então aqui, uma situação com capacitores eletrolíticos originais, isso é muito bom. Então, quanto menos mexido o rádio for, melhor. Aqui tem um transistor que foi adaptado, esse transistor aqui não é o original do rádio, então a gente tem que ver aqui, em algum momento foi feita uma adaptação de um transistor de silício aqui. Bom, dito isso, uma visão geral da situação do rádio. Aquele rádio, motorrádio, eu posso chamar de reparo, né? Por mais de que eu tenha que conferir o que o Ricardo fez lá, eu já notei lá que tem alguns capacitores que precisam ser substituídos. Ele fez uma geral colocando capacitores de poliéster em todos os setores do rádio. Isso não funciona, não é o correto. Então eu vou ter que substituir alguns, mas posso chamar de reparo. Aqui eu tenho que chamar de restauração, porque a gente vê um rádio que está sofrendo muito com o tempo, né? Aqui, ó, tem ferrugem aqui. Eu não posso deixar isso aqui. Aqui não é um reparo, né? Aqui a gente precisa limpar esse rádio, tirar o máximo possível essa oxidação e ferrugem sem danificá-lo. É certo, sem dúvida nenhuma, de que esses capacitores eletrolíticos da Philips estão todos alterados, né? Nós vemos aqui os capacitores mostarda. Esses capacitores são excelentes, provavelmente Minivat, né? São fabricados pela Minivat. Então esses capacitores são excelentes, não se mexe. Mas aqui então tem que tirar essa adaptação, colocar o transistor original aqui, verificar se está tudo bem com as bobinas. E quem faz uma restauração eletrônica, muito provavelmente faz uma restauração estética também, porque as coisas se interrelacionam, né? A gente vê aí, o alto-falante está aqui, ele tem aqui também sinais de ferrugem e oxidação. Contatos das pilhas estão completamente oxidados. Então, o correto disso aqui é tirar esses contatos e colocar lá na lixa líquida. Se você ainda não viu esse processo, procure o vídeo aí no canal sobre o segredo que foi revelado. Se você ainda não viu, é bem interessante se você gosta de eletrônica antiga. A caixa, na minha opinião, merece um trato nela, né? Uma lavagem, se for possível. Claro que é madeira, não dá para colocar na água, mas existe produto forte que a gente pode colocar aqui, ele vai fazer soltar essa sujeira, né? Por um processo químico de lavagem. O cone do alto-falante eu já enxergo daqui que está bem rasgado, ó, bem rasgado mesmo. Então esse cone vai precisar talvez até substituir esse alto-falante. Eu creio que eu tenho aí no acervo do museu o alto-falante original desse rádio, mas depois a gente vê. E é isso, de maneira geral, é um rádio que merece a restauração por ser um rádio em que, pelo relato dele, o sogro tem um apego com esse rádio, né? Tem uma história de quando ele era solteiro ainda, mas é um rádio que vai dar bastante trabalho. Não é uma coisa tão fácil ou tão menos complicada como o motorrádio. Feita essa avaliação técnica inicial, eu vou passar então ao Ricardo a nossa impressão e o que a gente sugere para esses dois rádios. E aí na sequência, havendo o interesse e a autorização do proprietário, vocês vão ver depois aí pequenos takes do processo de restauração desse rádio aí, que eu espero que ele queira fazer, mas a gente vai deixar, a ideia é deixar esse rádio aí bonito e funcionando como ele era quando era novo. Beleza, pessoal?
Obrigado aí pelas curtidas, obrigado pelos comentários do canal. Esse vídeo fica por aqui e eu espero que em breve eu possa poder compartilhar com vocês aí coisas legais sobre esses dois projetos. Legal? Muito obrigado até aqui, até o próximo vídeo.